Em nome de Jesus. Tem gente animada aí, glória a Deus, glória a Deus, então, bem dado. Aleluia. Tem um aleluia também bem dado. Aleluia. O Senhor está no nosso meio. E Deus quer falar com você, o Espírito Santo quer falar ao teu coração, com certeza. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos fazer oração, faz tempo que nós não fazemos juntos oração pela família. Nós vamos começar a fazer de novo. E não é porque minha sogra foi hospitalizada que muitos vão pensar, agora que interessa para ele vai fazer oração da família. Não, não é isso. É porque isso já tem vindo no meu coração. Puxa, nós não temos feito oração pela família. Mas vocês não estão vendo a apóstola aí, é porque ela está no hospital com a mãe. Ela teve uma convulsão, isso na sexta. Mas eu declaro que ela vai sair hoje. Amém? Então nós vamos orar. Eu queria chamar o pastor Orlando para orar pelas famílias. Sempre vou chamar alguém para orar, para não dizer que é só eu. Não é só eu, tem vocês também. Amém? Então eu queria chamá-lo para fazer oração pela família. Aleluia. Glória a Jesus, tu és bom. Amém, Deus glória Santo. a Deus. Amém, amados. Amados. Senhor e eterno Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Tu és o único Deus e verdadeiro, e nós estamos aqui para Te adorar, para Te louvar, para bendizer o Teu nome, e para ouvir uma palavra que venha do Teu trono aos nossos corações. Pai, neste momento, eu quero apresentar diante do Senhor cada família aqui representada. Meu Pai, cada lar, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, fortificar o sacerdócio do lar, Pai. O sacerdote do lar possa ser agora por Ti abençoado, fortificado, que o Senhor possa restaurar, abençoar, firmar nos Teus caminhos, ó Pai, e que a adoração Ele possa dar somente a Ti, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor, pela disjuntora do lar, nós oramos para as mães, ó Pai, nós oramos para aquelas que são ajudadoras, que estão lá, Senhor, para criar os seus filhos, para educá-los nos Teus caminhos. Meu Pai, que o Senhor possa estar abençoando, meu Pai, cada mãe, cada filho, meu Pai, que o Senhor derrame da porção dobrada do Teu Espírito sobre a família da fé, sobre a família, Senhor, sobre todos os lares, ó Pai. Senhor, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja, Senhor, adoração a Ti, meu Pai. Revigora a família, Senhor, salva os familiares, salva aquele que está longe, meu Pai, transforma, Senhor, meu Pai, que as famílias, Senhor, possam receber toda a unção que vem de Ti, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, venha consagrar, venha, Senhor, mudar a mente, o coração, venha unir, venha trazer a unidade, meu Pai, das famílias, para que todos Te adoram a uma só voz, a um só louvor, meu Pai, diante de Ti. Eu Te peço em nome de Jesus, todos aqueles que estão vivendo alguma situação de enfermidade, aqueles que estão enfermos, meu Pai, agora cura, Senhor. Pai, nós profetizamos cura, nós profetizamos restauração, nós profetizamos reforma no meio da família, reforma nos lares, ó Pai, que o Senhor traga isso, ó Pai, e que nós possamos ver as famílias aqui, Senhor, sendo reformadas pelo Teu poder e pela Tua graça, meu Pai, em o nome de Jesus. Traga o suprimento, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Você crê no que sai da sua boca? Pelo Espírito? Crê ou não?
Minha sogra acabou de ter alta. Acabou agora de ter. Foi agora. Obrigado, Jesus. Amados, esse negócio é sério. Tem muitas pessoas que não estão ligadas nisso. Que nem eu tenho dito nas lives de oração, chega uma hora que começam a vir as respostas. Você vai orando, orando, aquilo vai batendo. Pedir, dar-se-vos-á, buscar, achareis, bater e abrir-se-lhe-á. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta vai se abrir. Então chega uma hora que a porta se abre. Porque é impossível que Deus não responda. É impossível. E nós temos visto tantos testemunhos nas lives de oração, impressionante, amado. É impressionante. E nem agora, uma palavra. E em seguida ela recebeu alta. Ah, mas isso foi coincidência, uma vírgula. Porque nós estamos em Cristo. Em Cristo não há coincidência. Em Cristo há poder. Em Cristo há revelação. Em Cristo há unção. Em Cristo há transformação, há cura, há milagre. Há maravilhas, há prodígios, há sinais. E há muita revelação em Cristo. Eu vou te provar o que eu estou dizendo aqui. Podem se assentar, aleluia, glória a Deus. Que eu quero falar sobre ceia. Agora eu te pergunto. A Bruna sabia que eu ia falar sobre ceia? Será que vocês estavam? Vocês aí que estão vendo pela transmissão, vocês pensam que a Bruna sabia que eu ia falar sobre ceia? O que ela falou aqui? Quando ela ministrou louvor, o que ela disse? Sobre ceia, quando eu fui fazer lá o noivado dela com o Diego, foi ministrada a ceia, e ela falou sobre isso. Vocês não imaginam o poder que tem essa comunhão. Olha o que o diabo está fazendo, e muita gente, muitos de nós não estamos percebendo. Por isso que muita gente está perdendo a paixão pelo corpo de Cristo, a paixão por Cristo, a paixão de estar juntos. E conforme vem o distanciamento, sabe o que acontece? Em primeiro lugar, as pessoas vão perdendo a paixão pelo próprio Cristo. Porque o maior poder de unção vem com a comunhão. Isso está na palavra, eu vou falar algumas coisas aqui hoje. Mas olha como é que é a trama de Satanás contra a igreja. Não é contra qualquer coisa que tem esse negócio do vírus e todas as armações que estão tendo por trás disso. É contra a igreja. Por que eles falam, vão manter o distanciamento? O que está embutido nisso? Eu te pergunto, você que é inteligente, que tem inteligência de Cristo em você, vamos manter um distanciamento. Sabe o que o diabo está falando? Não vamos ter comunhão, não. Está falando isso contra a igreja. Fique em casa. Em primeiro lugar, isso está trazendo um jugo. Quando você vai no shopping, em qualquer lugar, supermercado, qualquer lugar que você precisa ir, você tem que mostrar lá antes, você tem que pôr na testa lá o negócio. Olha só como já há uma preparação. Agora você tem que, como se estivesse se subjugando aquele negócio, você mostra lá o seu pulso para medir a febre. Mas na realidade não é nem a questão de medir a febre, é a questão de te subjugar. Você tem que se curvar. Olha só. É a mesma coisa esse tal de distanciamento, fique em casa. Qual outra coisa? Qualquer lugar que você vai, negócio da máscara. Olha, outro dia eu entrei na farmácia, não me lembro que eu ia comprar lá, mas não era nem remédio, tá? Eu não sei o quê. Negócio de Figatil lá, que o Zanata que veio com essa história. Então, disse que é bom, né? Manter o fígado saudável por causa do vírus. Tudo bem, até aí. Eu falei, eu preciso comprar um negócio. Eu entrei na farmácia. E a minha máscara estava um pouco abaixada, assim. Um pouquinho abaixo do nariz. Uma mulher lá falou, sobe a máscara. Mas ela falou até meio estúpido.
E aí tinha um monte de gente ali. Eu falei, olha, o diabo está querendo fazer isso, nos subjugar. Aí eu comecei a falar. O que é você chegar e ter que mostrar o pulso? Se subjugar, a mesma coisa. Ó, máscara, está baixado, sobe a máscara. É uma preparação para o capeta lá. Mas isso não vai acontecer no nosso tempo, entenda? Eu já falei muitas vezes isso. Porque a igreja, amados, vai resplandecer. Lógico, todos aqueles ungidos de Deus. Aqueles que são apaixonados. E eu comecei a dizer isso. Muita gente está perdendo a paixão. Paixão por aquilo que faz para Deus. Paixão pelo ministério, pela chamada, pela vocação. Amados, eu vou falar algumas coisas aqui que vai te acender para muitas coisas que às vezes você não está percebendo. Porque ceia se traduz, em primeira coisa, comunhão. Depois, unção e revelação. Porque a ceia é o ápice da nossa comunhão. A ceia é poderosa, amados. E é vital para o nosso espírito, para a nossa vida espiritual, e também é vital para o nosso próprio físico. Se você quer saber. Porque isso fortalece o teu físico, porque o sangue de Jesus é poderoso. Ele se funde com o nosso corpo quando você participa. E também é evidente que traz vitalidade para o teu espírito. Faz parte, a palavra diz, já estou pregando, amém, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 1:9, que nós somos chamados à comunhão de Cristo. Chamados. Chamados, quer dizer, Deus não te chamou por acaso, Deus te chamou por um propósito, e um deles é estar em comunhão, quando fala comunhão de Cristo, não está falando comunhão do mundo, comunhão do homem, não é comunhão do homem, Cristo é Deus, é comunhão do próprio Deus, comunhão da família de Deus, nele, Cristo, que é a nossa revelação. Quando você participa da ceia, você está participando da revelação. Por isso, que precisa ser com entendimento. Isso é poderoso. Muita gente está participando como algo corriqueiro. Não é corriqueiro. A igreja primitiva celebrava a ceia todos os dias. Porque eles entendiam a prioridade que isso é, o poder que isso tem. Dessa comunhão em Cristo. Era poderoso, por isso que diz a palavra lá em Atos capítulo 5, no último versículo do capítulo 5, todos que iam em Jerusalém entravam dentro dessa comunhão, e diz lá que todos que iam para lá eram curados, não é o último, é o 16, também das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Por que eram curados? Porque a comunhão era intensa. Como eu disse, eles ceiavam todos os dias com entendimento. E a ceia é para o corpo de Cristo, não é para quem está fora do corpo. Quem está fora do corpo ainda vai ouvir a palavra, vai se converter, vai se entregar a Cristo, vai ser batizado nas águas, e a partir dali, ele vai fazer parte do corpo, da comunhão, ele vai ceiar, e ele vai ter entendimento que ele está participando do sangue, celebração da morte e da ressurreição de Cristo. Mas por que celebração da morte? Porque a morte de Cristo é poderosa. Não estamos celebrando um Deus morto, estamos celebrando um Deus vivo. E estamos celebrando essa gloriosa comunhão, esse glorioso poder. Abra aqui em primeira, pode pôr lá agora o Guilherme, que não é o Theo, é o de Jesus. Não tem o negócio do Guilherme Theo, lembra do Guilherme Theo? Isso não é do teu tempo, hein? Defensor dos fracos e oprimidos, não lembra? Não se lembra desse filme? Acho que eu tinha, sei lá, nem vou falar aqui. Ok. 1 Coríntios 5, 7 e 8.
1 Coríntios 5, versículo 7 e 8. Diz que esse menino está rápido, hein? Mais rápido do que eu aqui. Vamos ver. Amém? Nossa, aí. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha, pois por isso façamos a festa. É luto? Porque às vezes você parece que tem cara de luto. Não, não tem, né? Festa, não com fermento velho. Não é uma festa, ele está dizendo, não é uma festa da carne. Não é uma festa do mundo. Não é algo corriqueiro, não é algo qualquer. Mas é com a nova natureza. Por isso que é importante, por isso que a gente costuma insistir e perguntar, quem não foi batizado e quem deseja ser batizado, levante sua mão para que você possa participar. Porque a partir do momento que você está inclinado ao batismo, né, eu creio que todos aqui foram batizados nas águas, mas a partir do momento que a pessoa levanta a mão lá, não, eu quero ser batizado, é uma declaração que ela está fazendo, então ali, ela já está determinada a ir para as águas do batismo. Então tudo bem, você vai participar, porque você está fazendo uma declaração pública. Nem com o fermento da maldade e da malícia, porque não somos mais essas pessoas, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Nós participamos como pessoas verdadeiras e sinceras, que estamos em Cristo Jesus, e aí gera uma unção tremenda. Olha só que tremendo isso. A palavra de Deus diz lá em Atos 1,14, que todos estavam em oração unanimemente. Era uma comunhão tão poderosa ali, porque a oração que eles estavam fazendo era no mesmo alvo, no mesmo propósito, porque eles estavam pedindo o envio do Espírito Santo, e então eles estavam na mesma declaração, no mesmo propósito, e aí veio o Espírito Santo. Por que veio o Espírito Santo? Porque eles estavam numa comunhão intrínseca, numa comunhão fechada diante de Deus, uma comunhão que não foi quebrada de forma alguma por qualquer coisa, eles estavam na paixão de uma comunhão. Aí então veio o Espírito Santo. E aí depois lá na frente, em Atos capítulo 5, 31, Atos capítulo 4, 31, veio o poder de novo, porque de novo eles se reuniram para orar, unanimemente, no mesmo propósito. E aí veio o poder de Deus de novo, diz que de novo eles foram cheios do Espírito Santo. Eu estou falando que a comunhão gera unção. Aleluia. Os maiores milagres é quando tem uma multidão em comunhão, aí Deus começa a agir poderosamente, amado. Isso é um fato imprescindível para nós, que sabemos o que é isso. Agora, a palavra diz, eu quero pegar o texto do apóstolo Paulo, não de Lucas capítulo 22, quando Jesus institui a ceia, mas o que ele fala quando ele diz que recebeu do Senhor a informação, ou a revelação daquilo, ele falou que tinha recebido pessoalmente. Depois da ressurreição, depois que Jesus tinha subido, Jesus apareceu a ele e revelou muitas coisas a Paulo, não só sobre a ceia, mas sobre o arrebatamento, e tantas revelações que ele teve pessoalmente de Jesus. Nós estamos vivendo dias que Jesus vai visitar pessoalmente muitas pessoas, mas pessoas que têm paixão. Não perca essa paixão, mas a hora que você perder essa paixão, não vai terceirizar. Muitas pessoas, quando perdem a paixão, elas terceirizam e apontam culpados, mas sendo que os culpados são elas mesmas. Porque, amado, você não vem aqui para escutar uma palavra simples, não é simples. Tudo bem, o evangelho é simples, mas ele é profundo. Porque ele vai no profundo de uma pessoa, profundo de um coração. E é isso que eu busco para te dar. Hoje mesmo eu falava para Deus, eu não quero perder essa paixão de ir lá ministrar a sua palavra, eu não quero perder a paixão de te buscar, Jesus, de ter comunhão. Muita gente está perdendo, e não vem querer pôr culpa em mim, não vem querer pôr culpa em alguma outra pessoa, em alguma outra situação, não!
Porque você tem sido nutrido pela palavra, não vai dizer que não. Amados, quantas palavras Deus tem nos dado? Quanta revelação Deus tem nos dado, amados do Senhor. Se você ministra lá fora muitas coisas que nós ministramos aqui, Jesus volta. Tremenda é a paixão que eles têm, a fome. Seja esfomeado, seja sedento por Deus, por estar em comunhão com Ele, comunhão de Cristo. Amém? Então abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 23, lá é Guilherme. Até o 26 nós vamos ler. Primeiro, ele diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ok. Está vendo? Eu recebi do Senhor, diretamente do Senhor. Não foi de nenhum apóstolo lá de Jerusalém, não foi de nenhuma outra pessoa, foi de Jesus, foi do Senhor. 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Outra coisa, terceira coisa que eu quero te falar, nunca foi simbolismo, nunca. A ceia, que nem ele está dizendo aqui, o corpo, o pão é algo real, espiritualmente falando, é real. É poderoso, não é simbólico. Aliás, a palavra de Deus não tem nada de simbólico. A palavra de Deus tem tudo de poder. Aleluia. Não simbólico. Porque se fosse simbólico, não teria efeito nenhum em ninguém. Seria algo social, mas não estamos aqui para algo social. Nós estamos aqui para algo espiritual e poderoso, que nos traz força em nós, unção na nossa vida. Por isso que eu digo, é vital para o nosso espírito, para o nosso corpo até físico. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu sei, muitas pessoas estão com medo, mas Deus não deu espírito de medo. Nós temos que ter precaução, exatamente, precisamos ter precaução, prudência, sim, mas não medo. Mas não medo. Porque se eu tiver com medo, eu não venho aqui pregar. Se eu tiver com medo, nem orar eu oro, porque o medo me traz um cativeiro. O medo me algema, o medo me agrilhoa. Uma situação de paura. Então eu não vou mais pregar, não vou mais orar, não vou mais ministrar. E não foi para isso que Deus me chamou. Não foi para isso que Deus te chamou. Amém, queridos? Entenda o que eu estou dizendo. Aleluia. Então não é simbólico. Na medida que você consagra, eu estou ministrando sobre isso. Você quer saber, esse pão que nós vamos participar já está sendo consagrado por causa da própria palavra. Aleluia. Que nem eu declarei a palavra, minha sogra vai sair hoje, se lembra? No momento seguinte, eu creio que no minuto, uns 2 minutos depois, ou 3 minutos, ela recebeu alta. Porque é poderosa a palavra. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança? Não está dizendo, simboliza, de novo, eu tenho que falar isso. No meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso que muita gente fica como se estivesse em luto, porque ele diz assim, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O que ele está querendo dizer? Ele está anunciando a cruz. E a cruz é a nossa libertação. A cruz é o nosso resgate. A cruz é a nossa transformação. A cruz é a nossa mudança de status, de morto para a vida, das trevas para o reino maravilhoso do Filho do seu amor, do mundo para a luz, para o reino, para o corpo de Cristo, onde tem a vida de Cristo. Amém, amados? Amém. E olha o que ele está dizendo, eu gostaria que abrisse ali, depois a gente volta para cá. Não, eu já disse o 26, né?
que você anuncia a morte até que ele venha. Mas agora vai ali, com relação ao sangue, porque no 25 fala do sangue, e eu falei, é vital para o nosso espírito e para o nosso próprio corpo. Sabia disso? Que a ceia fortalece o teu sangue literal. E a vida está no sangue, a vida do teu corpo está no sangue que corre nas suas artérias, nos teus vasos sanguíneos, que tem 82 mil quilômetros de vasos sanguíneos no teu corpo. Sabia disso? 2 vezes a volta à Terra. É impressionante o que Deus fez. Levíticos capítulo 17, versículo 11. Olha o que diz lá. Eu quero que você vá se apropriando do poder de Deus. Eu estou sentindo unção aqui, não sei. Eu vou aí no meio, para você sentir o que eu estou sentindo. Aleluia, porque eu estou falando de coisas poderosas. Oh, aleluia, amados. Recebam aí você que também, que você possa sentir o poder de Deus aí onde você está, na sua casa, vendo o culto, participando de algo poderoso. Aleluia. Porque a vida da carne está no sangue. Pelo que vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Olha o que ele está apontando para Cristo, que haveria de vir, né? Não tinha vindo ainda. Mas todos aqueles sacrifícios apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. Por isso que ele diz, a vida da carne está no sangue. Não é só o sangue, o nosso sangue normal, mas é no sangue de Cristo. Aleluia. Porque uma das coisas que trata o sangue de Jesus é a revelação. E isso se traduz, já disse aqui no começo, unção, comunhão, unção e revelação. É um expoente, é um exponencial quando nós participamos da ceia. É um exponencial da graça de Deus, do poder de Deus, da revelação. Não quero ficar repetindo, mas é isso mesmo. Quando você participa da ceia com entendimento, isso vai ser muito forte para a tua própria saúde. Amém? Saúde, é saúde para você. Oh, aleluia! Amados, participe, vocês que estão aí vendo em casa, participe disso, em nome de Jesus, junto conosco. Que isso realmente se extravase para muitos lados, para muitos lugares. O poder dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos lá, ele diz que anuncia a morte, ele está anunciando a cruz. E o anúncio da cruz é loucura para os que perecem. Quando você anuncia a cruz para muita gente, eles falam que você está louco. Isso é loucura. Eu estava pregando, peraí, eu vou. Olha lá. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Por isso que ele diz, quando ele está anunciando a morte, está anunciando a cruz. É um anúncio que você está fazendo, não só aqui, mas é um anúncio que você está fazendo no reino espiritual. Para muita gente, porque isso aqui é transcendental. Transcende o entendimento humano, como nós vamos ver aqui o que está escrito, que o apóstolo Paulo escreveu, transcende os nossos pensamentos humanos, a sabedoria humana, a sabedoria da terra, transcende o intelectualismo do homem, é algo forte, que extravasa e vai ecoando no reino espiritual, a palavra da cruz, o anúncio da morte de Jesus, que foi para a nossa salvação. É o que ele está dizendo. Para nós somos salvos, é o poder de Deus. Não é o poder de Deus? Lógico. Então vamos lá. Pois está escrito, olha, vamos lá. Versículo 19, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. A palavra da cruz aniquila a sabedoria dos sábios da terra, é o que ele está dizendo. Destruiria a sabedoria dos sábios, aniquilaria a inteligência dos inteligentes. As pessoas que se dizem inteligentes da terra, quando olham para a cruz, a sua própria inteligência terrena é destruída, por essa glória da cruz. Ah, mas eu não estou entendendo. Ok. O se diz inteligente, o inteligente do mundo, o intelectual,
quando isso vai de encontro a ele, e ele começa a se render a isso, a inteligência que ele tinha, que era da terra, meramente da terra, é destruída. É destruída. Ele falou, isso aí não é nada. Que nem foi destruído o apóstolo Paulo. Eu reputei como lixo o que eu era, a minha sabedoria, meu conhecimento das coisas aqui, ou da própria lei, de tudo aquilo que era do intelectualismo que tinha na minha vida. Eu reputei como lixo, como esterco, pela excelência do conhecimento de Cristo. Quando essa cruz teve um impacto no Paulo, destruiu a sabedoria da terra dele, destruiu a inteligência dele. Dê um aplauso a Jesus, se você está entendendo. E no versículo 20, onde está o sábio? Onde está o sábio? Diante desse poder de Deus, da cruz. Não é uma coisa louca isso? Onde? É isso que você está anunciando. É um negócio. Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse? Quem é o inquiridor? Satanás. Onde está ele diante disso? Não tem um ditado aí no mundo, né? A palavra não diz isso, que ele foge da cruz. E foge mesmo, sabia? Porque foi na cruz que ele foi derrotado. Na cruz que ele foi despojado. Na cruz que ele foi sentenciado ao lago de fogo e enxofre. Na cruz, amados. Foi na cruz. Na cruz que foi a derrota dele. Por isso que ele há essa pergunta, cadê o inquiridor desse século diante disso? De tão forte, de tão poderoso que é. Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Lógico, diante da cruz, a sabedoria do mundo se torna louca. Uma coisa desvairada, louca. Visto, versículo 21, como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, por sua própria sabedoria. Você acha que na sabedoria vil, a sabedoria maligna do mundo, que está no homem que ainda nos converteu, por essa sabedoria você acha que ele pode conhecer a Deus? De jeito nenhum. Nós aqui não conhecemos a Deus pela sabedoria humana, nós conhecemos a Deus pela sabedoria que Ele nos deu, pela fé que Ele nos deu, pelo poder da revelação que Ele nos deu. É aí que nós conhecemos a Deus. Não é pela terra, mas é pelo alto. Que amém é esse? Amém! Meu Deus! Tudo isso que eu estou dizendo aqui hoje, para você preservar a sua vida espiritual e torná-la mais forte do que nunca. Porque a fé vem pelo entendimento. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque quando você vai pregar, você vai falar da cruz, você vai falar, é consequente isso, é redundante. Quando você vai pregar a palavra, você vai falar da cruz, não é verdade? Você vai dizer para a pessoa, olha, a obra da cruz te salvou, ali os teus pecados estavam sendo perdoados, e você estava sendo purificado pelo sangue de Jesus que foi vertido ali e tal, e aí você vai entrando na ministração. Então é loucura por aqueles que não querem, aqueles que perecem, mas não para nós, e não para aqueles que aceitam. Amém, amados? Agora olha só, os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Aqui, sinal da terra, sabedoria daqui. Mas nós, versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Eu vou te falar uma coisa, eu estava pregando junto com 2 outras pessoas, porque lá no passado, há muitos anos atrás, eu fazia hebraico. Eu fazia hebraico na Casa de Cultura de Israel. Então tinha muitos judeus ali. A professora é uma judia. Vou falar era, porque não sei se ela acho que não morreu ainda. É a professora Edna, não me esqueço o nome dela. Uma judia, marido judeu, moram talvez ainda lá naqueles lados da Angélica ali, porque os judeus foram todos morar para lá, em Higienópolis. E terminou a aula um dia e nós fomos pregar para ela, falar sobre Cristo, sobre a cruz.
a cruz entra em questão logo de cara, né? Sabe o que ela diz? Por isso que é escândalo para os judeus, até hoje, para aqueles que não se converteram. Ela diz, eu não quero que ninguém morra por mim, eu quero que vivam por mim. Olha o que ela disse. Então era escândalo para ela aquilo. Você está entendendo? Mas a partir do momento em que a pessoa entende e se prostra diante daquilo, é poder de Deus. Ela é salva. E a fé entra nela a partir dali. O poder de Deus entra na vida dela. Amém, amados? E aí ele diz, versículo 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E aí ele diz, 25, pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É até aqui. Agora olha só uma coisa, a palavra da cruz, eu vou falar, é loucura de Deus, mas essa loucura é mais sábia que os homens daqui, da terra. Porque representa não, porque manifesta a salvação. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Por que ele diz fraqueza de Deus? Porque as pessoas que olham sem entendimento, como aqueles olhavam lá, quando Jesus estava dependurado numa cruz, massacrado numa cruz, eles estavam, pô, cadê o Salvador? Cadê o Cristo? Olha como ele é fraco. É como se eles estivessem dizendo, olha como Deus é fraco. Lógico, eles não estavam dizendo isso, mas é como se tivessem. Então Deus é fraco, precisou lá o próprio Deus, né, ser dependurado, porque Jesus era Deus, ser dependurado numa cruz, mas aquela fraqueza era mais forte que os homens, porque estava salvando-os. Tudo isso se manifesta como ápice na ceia. Porque, como ele disse, está anunciando a morte, está anunciando a cruz. E aqui diz, até que ele volte, né? Não diz aqui atrás. Até que ele volte, está lá em 1 Coríntios 1, do 25 ao 26, que ele diz, até que ele, anunciamos a morte dele, até que ele volte. Lógico, quando ele voltar, não vai precisar anunciar mais a cruz. Ele voltou. Para que você vai anunciar a cruz se ele voltou? Para reinar conosco. Amém? Ele volta conosco, aí não precisa anunciar a cruz. Aleluia! Anunciai a morte até que ele volte, lógico, até que ele volte. Anuncia a cruz, anuncia mesmo. Isso aqui fortalece o anúncio da cruz de Cristo. E o próprio poder da sua ressurreição. Aleluia! E essas duas coisas, que é revelação e é unção. Por quê? Jesus se apresenta, numa das vezes, lá em João, capítulo 15, pode ir para lá em João, capítulo 15, versículo 1. Jesus se apresenta como uma videira verdadeira. Eu não participando do sangue aqui? O sangue é revelação. Ele não transformou água em vinho, palavra em revelação. Lá, foi o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. A água ali significava a palavra, porque ele deu a ordem. E o sangue que veio depois da palavra, da água, é a revelação da vida. Sangue de Cristo é a revelação da vida. 1 Coríntios 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é agricultor. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, o lavrador, é a mesma coisa. E ele vai dizer depois, e vós sois os ramos, todo ramo que em mim dá fruto, é podado para dar mais fruto. Nós como ramos, estamos ligados, ligados na videira verdadeira que é Cristo, para receber da revelação. Todo galho que está numa árvore, não recebe lá, vem da raiz e faz a árvore crescer, e depois brota os ramos, lá da raiz. A árvore vai produzir o ramo. E tudo que aquele ramo receber, vai receber os nutrientes da raiz que está na árvore. Amém ou não? Amém. Então nós como ramos que estamos na videira, recebemos a revelação. Por que recebemos a revelação? Para darmos frutos.
Porque conforme essa mensagem, essa palavra é revelada em você, se torna em sangue a revelação, a unção de Deus. Não, unção eu vou falar daqui a pouco. Se torna a revelação, o que você vai fazer? Você está recebendo de graça, você vai dar de graça. Você vai anunciar o que você recebeu. Você vai chegar em casa, olha, quer dizer isso, a palavra, tal, olha. A palavra vai te curar, a palavra vai te transformar, porque ela significa isso. Pá! Você vai levar o que você está recebendo. Então, você levando o que você está recebendo, você vai gerar o quê? Fruto. E ele fala, se não gera fruto, é cortado, não é podado. Podar é uma coisa, cortar é outra. Por isso que nós precisamos tomar um cuidado enorme, amados do Senhor. Vou te falar uma coisa aqui que vai te arrepiar agora. Você precisa tomar um cuidado imenso de não se distanciar de Cristo. De não perder a paixão. Porque isso é sério. Isso traz poder. Mas também traz espada se você não quiser, se você rejeitar. Se você perder a paixão, meu Deus, não perca. Porque quanto mais você sabe de Cristo, você tem a revelação, mais você quer. É uma coisa infindável. Porque o poder dele é infindável, é infinito. Amém, queridos? Agora eu vou te dizer sobre a unção. Abra em Romanos, capítulo 11, a partir do 16. Agora é sobre a unção, tá? Amém? Porque aqui, Cristo é como oliveira. E agora, ele não é videira? As duas coisas. Porque quando você vê oliveira, está vendo unção, óleo. A oliveira produz o quê? Azeite, o óleo da ressurreição. Ele é o primeiro, primícia é o primeiro. Ele é o primeiro cidadão celestial. Quando ele ressuscita, ele se torna o primeiro. Amém ou não? Amém. E depois nós também acabamos se tornando primícias. Porque a igreja que está inscrita nos céus, isso fala lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 23, que aqueles que estão inscritos são primogênitos. Que estão escritos o primogênito é porque gerou fruto, é que está realmente ligado na videira e na unção. E agora vamos lá, se alguns dos ramos foram quebrados, que ramos que foram quebrados? Os judeus, que não receberam Jesus, que viraram as costas, escute isso, para a unção, eles viraram, porque ele é unção, não é unção? Jesus não é unção? Amém ou não, amados? Está entendendo isso? Por favor, em nome de Jesus. Então, se os ramos foram quebrados, porque não todos foram quebrados, porque a igreja, vou repetir isso aqui, a igreja começou com os judeus, 120 naquela casa eram judeus, todos eles. Então aqui também são considerados primícias, porque foi a raiz da igreja, ali foi a raiz, de onde tudo começou, começou pelos judeus. Amém, amados? Por isso que ele diz. Então vamos lá. E tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles. Eles foram quebrados por um conselho e presença de Deus, porque se eles não rejeitam a Cristo, a salvação não viria a nós. Nós não seríamos igreja, não teria igreja, teria Israel só. Amém? Olha, sabedoria de Deus, o amor de Deus por nós. Por isso que é um negócio sério que eu vou falar. Sendo tu, nós éramos zambujeiros, fomos enxertados no lugar daqueles que foram quebrados, da oliveira, da unção. Por que eles foram retirados da unção? Espera aí. E feito participante da raiz e da seiva da oliveira, participantes da unção de Cristo. Glória a Deus. Está aí, está legal aí, está entendendo? Aleluia, você também que está em casa, pode pôr aí a mensagem, se você não entendeu, que eu até repito e falo de novo, mas de Cristo é a videira e a unção, é a revelação e a unção. Amém, amados? Oh, glória a Deus, ele está nas duas posições ao mesmo tempo.
Não te glories contra os ramos, se contra eles te gloriares, considera isto, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Não é você mesmo que se sustenta, mas é o que vem de Cristo que te sustenta. Por isso você não pode se gloriar, mesmo contra aqueles que foram quebrados, você não pode se gloriar. Porque senão, você vai se gloriar contra o próprio Cristo. Mas aqui eu diz o seguinte, quem te sustenta é a raiz, você não é sustentado pela raiz? Que é Cristo. Amém ou não? Ok. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, no versículo 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé, não te ensoberbeças, mas teme. 21. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Pera. O que eles fizeram com Jesus? Isso é sério que eu vou falar. Quem te chama é Jesus, tá? Não sou eu. Deus me usa. Deus usa os seus líderes. Mas quem está chamando é Ele. Usando os seus vasos, pelo Espírito Santo. Jesus veio e foi primeiro aos judeus. Ele falou isso até para aquela mulher de Tiro e Sidom. Eu não vim somente primeiro, senão as ovelhas perdidas de Israel. Primeiro eu vim a Israel. Ele veio para os dele, para os seus, né, diz lá em João capítulo 1, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Agora, quando Jesus foi a eles, aos judeus, eles rejeitaram a unção. Viraram as costas para a unção. Porque se eles tivessem recebido, aceitados, se prostrariam diante dele, entregariam o seu sacerdócio, e o que faria Jesus? Os ungiria aqueles homens, os fariseus, os sacerdotes, para reinar com ele, porque Jesus reinaria em Israel, como Messias, como Cristo, que eles estão aguardando até hoje. Então ele ungiria, vem aqui, agora eu vou ungir vocês, vocês vão reinar comigo. Mas o que eles fizeram? Eles cuspiram na unção. Agora você ficou estatelado. Cuspiram. Eles não cuspiram no rosto de Jesus? Os sacerdotes cuspiram, Caifás cuspiu, Herodes cuspiu, eles cuspiram. Rejeitaram a unção. E nós aqui fomos enxertados lá na unção. Por isso que fala em 1 João 2,27, a unção que recebestes dele, fica em vós. Por isso ele fala lá, ele fala lá depois, no mesmo versículo, permanecei nele. Ela fica em nós, mas nós somos responsáveis pela unção que recebemos. Se nós começarmos a nos distanciar, nós vamos estar dizendo para ele, nós rejeitamos essa unção na nossa vida. É como cuspir no rosto de Jesus. Você parou para pensar isso? Você parou para pensar nisso? Eu não estou lançando peso, mas é uma verdade, porque tome cuidado, não te ensoberbeças, porque quando uma pessoa rejeita a unção, ela está se ensoberbecendo, amados. Ela está agindo na carne, está voltando à sua velha natureza, está virando as coisas de nós nos apaixonarmos cada vez mais por aquilo que Ele nos deu gratuitamente, pela obra da cruz, pelo seu sacrifício. Por causa do sacrifício, nós recebemos o Espírito de Deus. Aleluia! Amados, eles não tiveram isso, perderam isso. Lógico, muitos creram, muitos judeus. Tanto é que lá, eu vou falar de novo, os que receberam o primeiro Espírito Santo foram judeus. E de lá veio o mundo inteiro, e a igreja se formou. Mas essa palavra, ela é eterna. Ela está hoje no nosso meio. No sentido de alertar para nós não rejeitarmos. O que é mais precioso é nós não rejeitarmos a unção. Porque nós somos enxertados. Eles foram quebrados e nós entramos na unção. Amém, amados? Tem muita gente por aí cuspindo no rosto de Cristo ainda.
cuspindo na unção, porque Ele é unção. Quantas pessoas? Eu nunca vi o que está acontecendo nesse tempo. É o tempo difícil por causa dessas coisas? Sim, mas eu espero a unção maior ainda, eu espero o grande poder que há de se manifestar nesse tempo, amados, eu tenho falado isso. Mas também, concomitante, Deus está separando os que são dele. Amados, não perca a paixão pela unção, pela revelação, amados, no nome de Jesus, porque é tudo que temos. Quando teve, isso fala num dos livros do Benihim, não sei se é Bom Dia, Espírito Santo, eu sempre me lembro disso, que ele foi influenciado pela Kathryn Kuhlman, e ele, quando ele começou a ir naqueles cultos, ele foi impactado pela unção que estava ali, que vinha como eletricidade no corpo dele. E uma dos cultos, ela disse assim, ela se dobrou no chão e começou a chorar, e falou, não firam a unção, porque é a única coisa que eu tenho. Ela dizia, não firam a unção, porque ela sentiu pelo Espírito que coisas estavam acontecendo ali no meio daquele povo, como se pessoas estivessem rejeitando aquilo que estava acontecendo. E ela disse, não firam a unção. A coisa mais preciosa que temos é a unção, é a presença dele. Amém? Isso é a ceia. É participarmos de algo que, para participarmos, o preço foi muito alto. E é o ápice da nossa comunhão. É onde manifestamos a verdadeira comunhão de Cristo. Amém, queridos? Aleluia. Recebam isso em nome do Senhor Jesus.